e outras. Então, ó, esse daqui é um vídeo do Bruno Bini sobre o João Vicente de Castro e Gregório do Vivier. Então, vamos ver o que é esse daqui, que acho que muita gente vai ficar puta, tá? Não se liga. Esse cara tá falando. Olha o que esse cara tá falando. Nada que me irrite mais do que adulto eu entendo. infantilizado. O que é um adulto infantil? Adulto que tem boneco. Gente, pra que boneco? Ué, não pode boneco? Peraí, esse aqui pode, mas esse aqui não pode? Um é arte e o outro não? Coleciona boneco. E eu tenho amigos que têm, mas me dá me desce um pontinho de admiração. Um pontinho. Tá bom, foi só um ponto, tamo bem ainda. Adulto que gosta de gibi. Caraca, muito engraçado. Eu entendo, pode ser, mas pra mim não é. De gibi. É muita humilhação chamar que os caras gostam de gibi. Tá bom, então, imagens e sequência que contam uma história não pode. Arte só se for em museu, coisa chique. Como é o gibi? Coisa nipônica, gibi nipônico. Mangá. Mangá. Aí, Deus me livre se for em japonês. Me quer porque já passou a hora. Me parece um pouco você nadando atrás de um cruzeiro que já se foi. Eu queria entender quando que a gente determinou que algumas artes são só pra criança e outras são só pra adulto. Se alguém foi lá, fez um negócio e essa coisa te emociona, te toca, seja feliz. Até porque se a gente for ficar pensando do jeito que eles estão falando, atuar é um bando de adultos que fica brincando de faz de conta. Mas sem hate ao pessoal do Porta dos Fundos. Até tenho amigos que gostam. Bro! Menos não e mais desenho. É nóis. Bom, eu vou falar aqui uma parada que eu acho que ela Primeiro que assim, existe um cuidar da vida dos outros muito grande, né? Quem são esses manos? Eles são o João Vicente Castro e o outro é o Gregório do Vivier. São donos do Porta dos Fundos, sócios do Porta dos Fundos, né? Duas pessoas muito conhecidas, muito queridas pela esquerda, dois pensadores, entre aspas, da esquerda tal e tudo mais. Eles têm um podcast, que é um podcast onde eles costumam fazer um conteúdo bem irônico, que eu acredito que esse podcast faça parte, esse conteúdo faz parte desse podcast, onde eles falam muito que muito na ironia e tal. Então acho que eles falam um pouco na ironia, um pouco, né, na seriedade aí, né, e um pouco na arrogância também. Primeiro de tudo, assim, eu acho que falar e tentar apontar como isso, ou aquilo é coisa de infantil é um pouco limitado. Porque, do mesmo jeito que podem ter adultos infantis em questão a quadrinhos e bonequinhos, existem adultos que são muito infantis em relação a futebol. Quantos adultos você não conhece que deixam o filho de lado, deixam as coisas da casa de lado, deixam a mulher, deixam os cuidados do lar, deixam as suas prioridades, o seu dinheiro, suas finanças de lado para ir ver um jogo de futebol. Quantos adultos vocês não conhecem que são infantis e não conseguem gerir as próprias contas e deixam questões sérias como o quanto tá custando, quanto tem no banco, quanto tá a fatura do cartão, quanto que tá devendo por conta de carro, por conta de moto. Mas esse é considerado mais adulto? Por quê? Porque nós consideramos isso daí como sendo coisas, entre aspas, de homem adulto. Ah, é coisa de homem você você consumir futebol, você consumir moto, carro, etc. Mas é considerado irresponsável, não infantil. Cara, pra mim, infantilidade é você ser irresponsável. O que é infantilidade? Ó, eu trouxe aqui pra mim o que é a definição do que é ser adulto. Primeiro de tudo, ser adulto é você ter autonomia. Você ser responsável pelas suas coisas, você conseguir fazer as coisas sozinhos. Então você não depende da sua mãe, da sua mulher, você não depende de ninguém pra fazer as coisas que você precisa fazer. Então você tem a sua autonomia e você consegue fazer isso. Então eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo cuidar das minhas roupas, da minha comida, de tudo mais. Você também tem responsabilidade pelos seus atos. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sei a responsabilidade das coisas que eu estou fazendo, eu sei do que eu preciso fazer. Uma criança, ela não tem autonomia, ela precisa que alguém faça as coisas por ela. Então a criança, ela não vai arrumar a casa porque ela espera que alguém arrume a casa pra ela. E ela não toma responsabilidade pelos atos dela porque ela vai ir lá ver, andar de moto, dar grau de moto com os amiguinhos dela porque sabe que a mulher dele vai arrumar a casa. Porque ele vai ver o jogo de futebol porque sabe que a mulher dele vai cuidar do filho. Uma criança, ela não tem responsabilidade pelos atos dela. A criança, ela deixa de estudar porque eu quis brincar, mãe. Por que eu precisava estudar? Um adulto, também, ele tem cuidado com pendência financeira. Ele tem que ter um cuidado com o dinheiro dele. Com como está a questão do dinheiro dele, das finanças deles, o cuidado deles. E outra coisa também é
construção de um futuro. Uma criança age sem uma visão de futuro. Uma criança ela não consegue entender o que é amanhã. Se você colocar um pote de biscoito na frente de uma criança, ela come o pote inteiro. Por quê? Porque ela não sabe que, pô, se eu comer esse pote inteiro, pode me fazer mal, eu posso passar mal, isso vai fazer mal para meus dentes, isso vai fazer mal para minha dieta. Uma criança ela não tem noção desse controle, né? O autocontrole, ele é muito ligado ao nosso córtex pré-frontal, que não é estabelecido em crianças. E aí, o que ele considera como infantil são coisas associadas à criança. Mas você vira e fala assim, boneco é associado à criança, mas o que é um boneco? Qual que é o boneco que pode? Então, um toy art que custa 20, 30 mil reais, um Kit Haring. Pô, vambora. Kit Haring é um dos maiores, talvez, ilustrado. Não sei nem como é que a gente poderia definir, mas vamos pegar a obra do Kit Haring. Isso aqui, um dos maiores ilustradores, desenhistas, designers. Isso aqui não é um Da Vinci. Então, se eu tiver um Kit Haring na minha parede, eu sou infantil? Ou esse pode? Ou não pode? Ou João Vicente Castro ele vai julgar, vai tirar um pontinho. Então, Kit Haring não pode? Pode? Não deve? O que deve ser? Então, qual que é a arte que pode? Um boneco de coleção não pode? Não pode? Se virar e falar, o Romero Brito pode. O Romero Brito é legal pro João Vicente Castro. Agora vamos falar de quadrinho, tá? Quadrinho ele é infantil, ele é besta? Tá, vamos ler Gen, Pés Descalços. Quadrinho que conta a história da bomba de Hiroshima. Vamos ler Maus, que fala sobre o Holocausto. Vamos ler Persépolis. Vamos ler Habib. Então, você vai falar pra mim que uma obra que na Europa, por exemplo, que o João Vicente Castro viajou muito, foi muito, graças à família muito rica dele, onde o quadrinho é visto como uma alta literatura, né? É ignorado. Aí não pode, né? O que eu acho que é ruim e que é infantil é você tornar um desses gostos o seu único traço de personalidade. Quando o seu único traço de personalidade é Marvel, aí eu acho que você é infantilizado. Que nem meu amigo aqui, Gregory, que justamente o que eu tô falando e a crítica que eu faço quando a pessoa ouve uma frase e ela leva o contexto do vídeo inteiro por uma frase. Gregory, eu vou falar muito devagar e aí dessa vez você não vai entender errado, tá, Gregory? Assistir filme da Marvel, Gregory, vai te fazer ser infantil? Não, velho. Não vai te fazer ser infantil ver um filme da Marvel. Não se preocupa, Gregory. Pode ver um filme da Marvel. Agora, se seu único traço de personalidade na vida adulta é ver Marvel, se seu único traço, se a única coisa que você faz, se você não tem mais nenhum... Se você deixa coisas mais importantes de lado, como pagar contas, guardar dinheiro, pensar na sua carreira, cuidar da sua mulher, dos seus filhos, se você deixa suas responsabilidades de lado, deixa a construção de futuro, o autocontrole, abre mão de outras coisas mais importantes pra você, que todos nós sabemos que são mais importantes que você, pra você, por causa de Marvel, Gregory. Aí eu acho que você é um adulto infantilizado. Quando você torna uma prioridade algo que deveria ser um hobby, Gregory, aí você é infantilizado. Eu acho que deu pra entender, certo, Gregory? Mas se você quiser, eu tô com um caderninho, eu tô com papel, e aí a gente desenha, eu faço um gráfico. Eu tenho que explicar um pouco melhor isso daí, que às vezes a gente tem que ter um discurso um pouco mais ilustrado, às vezes, pra ficar um pouco mais simples. Mas eu acho que a grande questão é exatamente sobre isso. Não é sobre o que você gosta, o que você deixa de gostar, é sobre prioridade. E cada um sabe onde o calo aperta. Pô, eu conheço pessoas que são síndrome de Peter Pan total e que gastam a vida em balada, bebida, festinha, quando sabe que tem um monte de coisa pra estar fazendo no lugar. O cara deixa de fazer coisas mais importantes pra ficar em balada e festinha, fingindo que é adolescente. Isso é uma coisa que é infantilizada? É. De certa forma, sim, é a famosa síndrome do Peter Pan. Você ter um gosto por uma ou outra coisa. Meu pai cuidava da minha família, da minha mãe, cuidava da família da minha avó, meu pai. Fez faculdade já velho, conseguiu um emprego, trabalhou, se fudeu, cuidou de 2 casas, que nem um corno, foi de office boy, até conseguiu um emprego, até pagar 2 casas, que nem um arrombado. E aí, irmão?
Quando ele finalmente tinha um tempo de gosto, meu pai adorava ver filme do Batman. Meu pai gostava de ver filme do Batman. Meu pai é infantilizado por conta disso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, não é isso. O que a gente precisa entender justamente é que o que é o problema é quando isso se torna o único traço de personalidade seu. E acho que isso também vale para várias outras coisas. Porque infantilidade, para mim, é você abrir mão de responsabilidade da vida adulta. E responsabilidade da vida adulta, quando a gente abre mão agora, por mais que a gente olhe e fale assim, isso aqui não tá me fazendo mal agora, e não vai fazer mal. Mas, pô, meu pai se formou, pra você ter uma ideia, eu lembro da formatura do meu pai, então eu tinha uns 5, 6 anos de idade na formatura dele. Então, meu pai devia ter uns 30, entre 20 a 30, uns 30, quase 30 quando ele se formou na faculdade. Por aí. E porra, bicho, você olhar pô, é exatamente isso. Meu pai não era infantil porque ele gostava de Batman. Pelo amor de Deus, meu pai sempre gostou. Meu pai que animava a ver filme de Homem-Aranha, meu pai que me animava de ver filme dessas coisas, meu pai me levava, falou, filho, vamos lá ver. Pô, falar que meu pai é infantil por causa disso? Nunca, jamais. Era o gosto, nosso gosto pessoal, que a gente faz ali pra de escape é uma coisa. O que a gente abre mão por conta desse escape é outra. E aí, justamente, o problema é esse. O que é uma prioridade na nossa vida? O que é uma prioridade na sua vida? E eu vou falar uma coisa pra você. Quando algo que não é prioridade torna-se prioridade, aí é um problema. E vamos falar sério. Quantas pessoas você não conhece que deveriam estar estudando pra concurso? Quantas pessoas você não conhece que deveriam estar buscando melhores oportunidades de trabalho? Quantas pessoas você não conhece que passam um perrengue na casa deles? E quando você vai ver, tá no videogame, tá vendo anime, tá vendo jogo de futebol, tá dando grau de moto, tá dando rolezinho na rua. Essas pessoas são irresponsáveis e, talvez não infantis, imaturas, que é a palavra forte. Imatura. E a imaturidade, ela não vem só através de gostos de cultura pop, mas ela pode vir através de outras coisas também. E a gente que é homem, a gente tem muito uma mania de a gente se apegar muito com esses gostos nossos, né? A gente se apega demais com essas paradas. E eu falo isso com propriedade. Com propriedade. Eu estava cuidando da minha mãe que teve um AVC e ela disse que eu tomava muita responsabilidade. Parecia que eu era mãe e não filha. E ele, um homem de 31 anos. É foda, né? E eu falo isso com propriedade. Pô, às vezes eu olho algumas coisas que eu gosto. Pô, às vezes eu olho e falo assim, caralho, tô perdendo muito mais tempo com isso do que eu deveria. E aí eu me lembro, cara, peraí, eu tenho outras prioridades na minha vida aqui agora. Pera lá. Deixa eu focar nas prioridades. E acho que esse é o ponto.